Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você já se perguntou se o uso exagerado, como estamos tendo, de celular, tablets, computadores, se isso de repente vai ser prejudicial no futuro para a nossa visão? Então, quem está hoje aqui conosco novamente para responder essas e levantar outras, hipóteses que hoje está assim surpreendente, é o professor doutor Milton Ruiz Alves, que é professor associado de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, professor. Opa. E aí, uso de celular? Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava no consultório e você me disse assim que quando nós estamos diante de um livro, nós piscamos não sei quantas vezes, mas diante de um computador diminui enormemente as vezes que piscamos. E eu fiquei impressionada, eu falei, isso deve prejudicar com certeza a nossa vista. Com certeza. Aí, em relação ao computador e às telas digitais, são dois problemas importantes que acontecem. Primeiro, que essas telas emitem luz azul. E o segundo é que nós piscamos menos. Quando nós piscamos menos, o olho fica mais aberto, então ele resseca e as células da córnea superficiais, elas descamam. E isso faz com que a lâmina lacrimal, que faz com que a superfície do olho fique lisa e homogênea, ela deixa de ser lisa e homogênea. A luz azul desses equipamentos, quando entram nos olhos assim, elas esparramam. Isso dá a sensação da gente dirigindo, por exemplo, numa névoa, com farol alto. Já chamamos de glare. Então isso dá astenopia, dá glare e dá fotofobia. Quando você bloqueia essa luz azul, isso pode ser conseguido com óculos que tem bloqueio da luz azul, os outros comprimentos de onda que passam, eles focam num ponto. Então melhora a visão e melhora o conforto. Certo. A córnea é o órgão mais inervado do corpo, o nervo trigêmeo. As terminações são livres entre as células, então o desconforto ocular, na verdade, representa uma nevralgia do nervo trigêmeo. Olha. Aí fica fácil agora de entender por que dá todo um desconforto, às vezes difícil de saber se está no fundo, está na frente, vai para cá, vai para cá. Exatamente, exatamente. Bom, e a miopia, como que anda no Brasil e no mundo? Então, se a gente olhar historicamente, por exemplo, 1930, a miopia começava com crianças com 8, 9 anos de idade. Depois, nos anos 90, abaixou um pouquinho. 7 anos, 8 anos, e agora, se a gente olhar para a Ásia, está começando com 5, 6 anos. Nossa. Então, o que é que está provocando isso? Exato. Uma das hipóteses é o acesso a essa traquinagem eletrônica, ao smartphone, aos tablets e tudo mais cedo, em que as crianças gastam um tempo importante com isso. Então, já aproveitando para dizer que não se deve deixar a criança ter acesso a esses aparelhos eletrônicos, zero de acesso até 1 ano de idade, 1 hora permitido entre 1 e 2 anos, e de 2 a 5 anos até 2 horas, ainda com supervisão. Então, até 1 ano, a criança não deve ficar com smarts e tablets brincando. Agora, mais recentemente, inclusive, cientificamente se demonstrou que essas crianças desenvolvem uma coisa chamada assim, síndrome... como é que é isso mesmo? Síndrome? É uma síndrome de... Desgaste? Não, não é desgaste. Ela fica presa à tela. Sim, exato. Enfim, é um vício, né? É um vício. Ela desenvolve esse vício. Olha. E isso vai atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento das relações sociais dela e termina, no final, tendo menos resiliência e menos atividades cognitivas desenvolvidas, porque a gente sabe que nessa primeira parte da vida, 1 ano, 2 anos, desenvolvem todas as nossas conexões cerebrais. E provavelmente hipertrofia essa área ligada ao uso dos eletrônicos. Caramba. E não desenvolve adequadamente para ter um equilíbrio, né?
os neurônios, as conexões que nos vão fazer mais sociáveis e que nos vão vamos tornar valorizar mais as outras humanos, digamos assim, coisas. né? É síndrome de dependência das telas. Isso. Síndrome de dependência. E a gente estava falando muito sobre a miopia, né? Que tem lugares como no Japão, onde a miopia hoje está, assim, galopante, seria isso? A gente pega, por exemplo, escolares que estão entrando na universidade, por exemplo, em Taiwan, 20 anos de idade. 96% deles têm miopia. 20% têm miopia acima de 5 graus. Lá, e todo o leste asiático, incluindo o Japão, a primeira causa de cegueira é degeneração da retina induzida pela alta miopia. A alta miopia é uma miopia de 5 graus ou mais. A Organização Mundial da Saúde, e para vocês que estão assistindo, lembrem que não é miopia uma coisa isolada. A pessoa que tem miopia, ela tem mais glaucoma. A pessoa que tem miopia tem mais catarata. A pessoa que tem miopia tem mais degeneração da retina. Este conjunto de alterações, então o olho míope é um olho doente, não é um olho sadio. Certo. Então, além de ele ser esticado, a retina é mais fina, um trauma provoca buraco, descolamento de retina. Uau. Então, toda essa sequência de eventos que se originam de um olho doente culminam com a perda da visão, causa número 1 de cegueira no leste asiático e no Japão. Puxa. Mas aonde começa a miopia? A miopia começa com a criança de 5, 6 anos. É para ela que a gente tem que olhar. Sim. E por que tem que olhar? Porque a prevenção é assim, quanto mais tarde a miopia começar, menos ela vai ter. A gente sabe, de maneira geral, que a tendência da miopia é aumentar 0,75 de grau por ano. Puxa, então, se você pegar uma criança que tenha, por exemplo, 6 anos de idade, ou 7 anos de idade, que tenha meio grau de miopia, se você não fizer nada, deixar correr, ela vai chegar aos 5 anos de idade com 7 graus de miopia. Então, só estimulando 2 horas de atividade externas ao sol, estima-se que isso diminua 20% da taxa de progressão da miopia. Nossa. E todos os trabalhos mostram que se você reduzir 50% da taxa de progressão da miopia, você divide por 10 o risco de perder a visão por uma alteração decorrente da alta miopia. Olha como isso é importante. Então, a criança com 5 anos que já se observa a miopia, só de tirá-la daquele ambiente interno, levá-la para um ambiente externo, já ajuda muito. Mas o que mais ajudaria essa criança? Porque, como você mesmo disse, quanto mais tardarmos que essa miopia apareça, melhor, né? Quais são os outros tratamentos? O Conselho Federal de Medicina, ele aprovou agora, para uso no Brasil, da atropina 0,01%, é uma concentração muito pequena, e nessa concentração pequena não atrapalha a visão das crianças, não dilata a pupila, dando alteração como fotofobia, e é uma gota que se usa à noite, e isso reduz 50% da taxa de progressão. Nossa. Existem outras alternativas que são muito caras, que em termos de saúde pública não faz sentido. Uma delas se chama ortoceratologia, que é uma lente de contato que a criança tem que usar durante a noite. A gente está falando de um tratamento que começa aos 5, 6 anos de idade e que tem que ser continuado até o final da aborrecência. Da aborrecência. 17, 18, 19 anos, 20 anos de idade. Sim. Então, uma lente dessas, para poder deformar a córnea, a parte central, ela tem uma série de complicações e é muito caro. Então, em termos de saúde pública, isso não faz sentido. Tá. As outras alternativas incluem, por exemplo, lentes de contato que não estão disponíveis aqui no Brasil, em que elas têm um desenho especial para diminuir o que se chama de uma desfocagem hipermetrópica, é um termo médico, mas é para dizer que tem um desenho especial. Elas vão começar a estar disponíveis no Brasil, provavelmente a partir desse próximo ano, 2020. Mas também custa caro e não tem acesso à população. A atropina é muito barato. Tá vendo? Agora, o mais barato bota essa criançada para a rua. Mais barato é afastar as crianças
desses equipamentos eletrônicos, Exato. colocar para brincar, que estão perdendo isto, Exato. tirar então de dentro de casa para essas tarefas, ter o uso da atropina e pequenas coisas que são importantes. Por exemplo, leitura. A leitura, se eu faço a leitura a 10 centímetros, eu faço um esforço visual de 10 graus. Se eu faço a 20, é 100 dividido por 20 é 5. Se eu faço a 40, é 100 dividido por 40 é 2,5. Então precisa corrigir a distância, precisa corrigir a iluminação, Entendi. precisa corrigir o tempo que a criança faz isso, fazendo intervalos. Aham. Tá? Então, iluminação, distância e tempo, e aumentando as atividades externas, você está conseguindo aí uns 30%, 40% né, do controle da progressão da miopia. E isso não custa nada. Isso, outra vez, é saúde, é educação em saúde. Exato, é o Mais Saúde, É Mais que é Saúde. o nome do programa. Então, são essas dicas que nós queremos deixar aqui para que você observe e realmente temos que colocar essa criançada para fora de casa, principalmente para também sintetizar a vitamina D, né? Com certeza. Bom, estamos aqui no final do programa. Quero agradecer a presença do professor Milton Ruiz Alves e esperamos você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.